Alô, amigos de todo o Brasil, eu sou Carlos Laia e esse o nosso canal, o canal do Laia. Mais um vídeo essa semana e eu pedindo sempre a todos que estão, porventura, vendo esse vídeo através do Facebook, do Instagram ou do Twitter e do próprio YouTube que dê aquela clicada, aquele joinha, aquela curtida no vídeo para que ele apareça para um número maior de pessoas. E também se inscreva no canal. Você se inscrevendo no canal, nosso canal vai ficar cada vez mais visível para um número maior de pessoas. E as curtidas nos vídeos, a mesma coisa. Ele vai aparecendo nas pesquisas do YouTube, no YouTube. E eu quero, neste vídeo, relembrar um fato muito importante da história política recente do Brasil. Em 1989, teve o grande duelo, podemos dizer, o primeiro grande duelo entre Lula, representando o comunismo realmente ateu, gnóstico, igualitário, estava ainda em pleno vigor a cortina de ferro, a União Soviética, todo o leste europeu dominado pelo comunismo, o Muro de Berlim, e o Lula se apresentou como candidato a presidente da República, tendo como oponente o Collor de Mello. Sim, o hoje senador Collor de Mello, que renunciou para não ser cassado. Collor de Mello que diziam a esquerda que era de direita e financiado, foi eleito pela Rede Globo. Nessa matéria da Rede Globo, é interessante a gente realmente, para termos uma noção do poder que tinha, não tem tanto mais, a Rede Globo, mas eu me lembro de uma entrevista do ministro da Fazenda do governo Sarney, e me foge o nome dele agora, mas é um economista muito conhecido. Eu não tinha preparado esse fato, me veio à mente agora, que vale a pena a gente contar para ilustrar. E ele diz que recebeu um telefonema, isso entrevista na Rádio CBN, alguns anos atrás, e ele mesmo narrando esse fato, que ele recebeu um telefonema do Roberto Marinho. E o Roberto Marinho comunicando a ele que ele seria o ministro da Fazenda. Ninguém sabia, ele ainda não sabia, ele ainda não havia sido convidado, mas o Roberto Marinho já sabia. Então esse era o poder da Rede Globo, da imprensa, ou seja, o quarto poder. Mas dizem então que Collor foi eleito pela Rede Globo e derrubado pela Rede Globo. Mas a questão é que naquele embate entre Lula e Collor, Collor e Lula, direita e esquerda, ficou marcado os debates da televisão no segundo turno, o primeiro e o segundo debate. E o professor Plínio Corrêa de Oliveira, a TFP, vendo que o Collor não foi muito bem no primeiro debate, reza a lenda, eu não vou afirmar que é verdade, porque eu não ouvi esse fato dos protagonistas dessa história, que eu vou contar, eu ouvi de um terceiro, que também de dentro da TFP, mas que pode ter exagerado. Então eu vou dizer que reza a lenda que no segundo debate, antes do segundo debate, na preparação para o segundo debate, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira enviou alguns diretores seus para conversar com o Collor, porque dá umas dicas para ele. Falou, Collor, diga isso, diga aquilo, não diga isso, diga... Porque ele tinha perdido o primeiro debate. Lula estava convencendo as pessoas e aquele segundo debate seria decisivo. Mas mesmo antes disso, desse fato, não estou afirmando que se deu, que aconteceu, mas é possível. Mas em 29 de novembro de 1989, o professor Plínio escreveu um artigo que foi publicado pela Folha de São Paulo, um artigo extenso, uma página quase, não digo que seja uma página inteira por aqui, mas ocupava um bom espaço da página, mostrando quem era o Lula, o perigo do Lula ser eleito naquele momento, e como também depois, quando foi efetivamente eleito,
mas o perigo, justamente por estar ainda em vigor, né, o comunismo na União Soviética, Cuba, etc, etc. Tinha, evidentemente, se eleito naquela época, um peso muito maior para implantar o comunismo no Brasil. Nós teríamos como tentar, em 64, implantar a República Socialista do Brasil. Então, o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Bolívia, etc. Mas então o professor Plínio escreveu esse artigo que foi publicado pela Folha. O artigo, o título é o seguinte: face à dramática situação do Brasil, a TFP toma atitude entre as candidaturas Collor de Mello e Lula, como também ante a teologia da libertação e da SEBS. SEBS é a Comunidade Eclesiástica de Base. E justamente a esquerda católica que, com a sua militância, voltamos aí à questão da militância, os seus militantes de esquerda nas comunidades de base, fazendo lá propaganda pró-Lula, e evidentemente com todo já vinha de algum tempo, essas comunidades estavam, apesar de já ter sido denunciadas pelo professor Plínio, mais uma vez ele mostra como elas atuam nas comunidades, ou seja, nas paróquias dioceses, como uma força para doutrinação comunista. E o artigo, eu não vou ler aqui o artigo, mas o artigo, ele justamente fala sobre desculpem. Ele fala justamente sobre toda a situação, todo esse embate entre Collor e Lula e o perigo do Lula vir a ser eleito e o Brasil caminhar para o comunismo. É interessante que o Lula perdeu as eleições, o Collor foi eleito, deu tudo que deu, mas não é essa aqui a questão. A questão é que isso em 89, 90, 91, 92, 93... Bom, é muito fácil fazer essa conta. 12 anos depois, mais ou menos, em 2001, Lula foi eleito, né? Então, 12 anos depois, ele tomou posse em 2001, não lembro bem, mas cerca de 12 anos depois, Lula foi eleito. Mas por que a sociedade naquela época ouviu o apelo da TFP? Porque o professor Plínio encerra esse artigo dizendo que recomenda os seus sócios cooperadores, seus amigos e os familiares dos seus amigos, etc., amigos dos amigos da TFP, que votem no Collor, que não votem no Lula. Ele deixa claro e conclama a sociedade brasileira a não votar no Collor, não votar no Lula e votar no Collor. Até ele foi ameaçado de um processo pela Justiça Eleitoral, iria processar a Folha e processar o professor Plínio. E conta-se, isso eu ouvi de uma fonte fidedigna do grupo, que a grande preocupação do professor Plínio era como ele ia continuar dirigindo a TFP, né, dirigindo a luta contra a revolucionária de dentro da prisão. Ele que já tinha 80 anos de idade. Isso é idealismo, caro Olavo de Carvalho. Então, o professor Plínio escreve esse artigo, publica na Folha, repercute, deu inúmeras entrevistas, etc. Isso foi amplamente divulgado pelos sócios cooperadores, pelos correspondentes simpatizantes da TFP, e o Lula não foi eleito. Agora, por que anos depois, uma década depois mais ou menos, o Lula foi eleito? A sociedade, então, não teve o alerta da TFP ou a sociedade amoleceu? Eu fico com a segunda hipótese. Porque eu me lembro, isso é um fato que aconteceu comigo, que durante a campanha do Lula, cuja campanha o Lula foi eleito presidente, uma comerciante, não é daqui de São Paulo, mas mesmo assim não vou citar o nome, conversando com ela sobre política, questão de trabalho, e conversando com ela, então a questão política, ela me disse, abro aspas, não, meus amigos, olha só, meus amigos, me disseram que é para eu votar, para nós votarmos no Lula. Meus amigos, que amigos são esses? Uma comerciante de uma certa influência, né, de uma capital, que ela vendia a sua loja, vendia para uma loja de shopping importante, que vendia para a alta sociedade dessa capital brasileira, e cuja os relacionamentos, as pessoas com quem ela relacionava deram uma instrução, né, para votar no Lula. Eu conheço juízes, né,
funcionários aí de cargos importantes, né, federais que votaram no Lula. Então, houve uma mudança do comportamento, houve uma mudança da sociedade e que, anos depois, elegeu Lula. E mesmo sabendo, eu vou ler aqui um trecho desse artigo, que o professor Plínio, ele mostra quem é o Lula. Então, uma década e pouco depois, o Lula mudou? Em que ele mudou que as pessoas que, em 89, recusaram o Lula, o projeto petista de socialismo, de autogestão, de igualitarismo e de toda essa sorte de torpezas que tem hoje aí, que tudo isso é apoiado, bandeira do PT e da esquerda, homossexualismo, aborto, divórcio, etc. Então o professor Plínio descreve, transcreve, melhor dizendo, umas palavras do Lula que foi num artigo, não sei se ele que escreveu, mas num jornal comunista de Cuba. Então, abre aspas, o Lula falando, presta atenção. Cuba se converteu num exemplo para a América Latina e para o terceiro mundo, pela solidez da sociedade que constrói, pelo nível de vida e dignidade que alcançou seu povo. Nós sabemos o que é Cuba hoje, e nós sabemos que a nossa vizinha Venezuela aqui seguiu o modelo de Cuba e olha onde ela chegou. Então, em 89, esse era o modelo do PT, do Lula, para o Brasil. E 2001, ele mudou? O que ele mudou? Vamos ver mais à frente. Então, continua o Lula, continua aqui o professor Plínio transcrevendo as palavras do Lula e continua dizendo o seguinte, noticia ainda o Grana. Lula declarou que começou por Cuba o percurso que realiza por várias nações latino-americanas, entre as quais se encontram a Nicarágua, Argentina e Peru, pelos excelentes laços de amizade que existem entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista de Cuba, pela coincidência dos pontos de vista que sustentam. Então, coincidência? É uma pena, continuou Lula, que os povos pobres da América Latina e as outras do terceiro mundo não conheçam Cuba, que os que ganham 30 ou 40 dólares por mês não conheçam o alto nível de vida que goza seu povo graças à Revolução Comunista, que é o que o Lula queria fazer aqui no Brasil. Mas em 2001, o Lula mudou esse discurso? O Lula deixou de ser comunista? O PT mudou? Não. O Lula contratou um supermarqueteiro para apresentá-lo com a roupagem diferente e enganar os incautos, porque foi o que aconteceu. O Lula se apresentou como mudado, como moderado, e é o que vai vir nas próximas eleições. E principalmente, continuando o atual governo fazendo as besteiras que estão fazendo e principalmente se confirmando que o acordo feito já de Bolsonaro com aí a velha política para proteger os filhos, se confirmar isso, está preparado o campo, o terreno para a volta do socialismo, seja com PT, Ciro Gomes, Alckmin, ou seja, é o que está se preparando a continuar esse governo dito de direita, mas que, infelizmente, não age como tal. Principalmente, falta sabedoria, falta prudência e falta humildade do nosso capitão para ouvir alguém com mais visão, né? Porque o que nós estamos vendo é que o Bolsonaro fala de uma nova política, mas ele desconhece o que é essa nova política. O governo não se preparou para enfrentar os inimigos. Não se preparou para enfrentar a esquerda comunista, que é muito bem organizada, que tem a sua militância, que vai aí nas periferias com R$70 e arregimenta um bando aí de desocupados que vai fazer barulho, que vai tacar fogo em pneu, e nós, as pessoas de bem, os verdadeiros trabalhadores, nos acuamos
e ficamos achando que realmente eles têm força, mas é um grande engano. Isso é propaganda. Então o Lula não mudou, o PT não mudou, ganhou as eleições com o voto de gente que nunca havia votado no PT. Porque o PT sempre teve os seus 30%. Ele conseguiu realmente a maioria dos votos válidos. Por quê? Porque ele vendeu uma nova roupagem. Porque, na verdade, o que acontece é que a pseudo-direita, a falsa direita, o falso conservador, o que ele quer simplesmente é a restauração, não da sociedade sacral e hierárquica católica, mas ele quer só a restauração da economia para o seu conforto. E coexistir bem e mal para ele, tanto faz. No fundo, é isso. Ele quer uma vida confortável, tranquila, estabilidade, não importando se o mal continua ali. É a mesma coisa, a pessoa sabe que a serpente, ela pica, ela é venenosa, mas deixa ela dormir ali debaixo da cama. Fatalmente, o que vai acontecer um dia quando ela acordar? Foi o que aconteceu com o Lula, o PT, em 2001. Só tirou o PT, por quê? Porque mexeu no bolso do brasileiro, porque a roubalheira, a crise econômica. Caso contrário, teríamos aí reeleito Lula. E, principalmente, o Lula, depois de eleito, ele tentou controle da imprensa, ele mandou para o Congresso o projeto nacional de direitos humanos, que direito para os humanos direito não tem nada. Ele queria legalização da prostituição como profissão, o aborto, acabar com o Estado. Dizem que o Estado é laico, né? Mas o povo é cristão. Ele queria acabar com todos os sinais de uma sociedade cristã católica, a se cumprir, a se aprovar o Plano Nacional de Direitos Humanos. O Cristo Redentor teria que ser arrancado lá do Corcovado. É só procurar e ler os absurdos que ele propôs. E depois, sinais de autoritarismo, de ditador, não faltaram. Entre aspas, sorte nossa que eles foram com muita sede ao pote e roubaram, e não souberam roubar, se lambuzaram no mel, e aí realmente foram descobertos. E houve um ressurgimento da sociedade. Claro, houve uma graça, houve uma conversão? Não. Mas houve um choque. Até lá, até aí nós não vamos, nós não aceitamos. E aí tirou Lula. Mas só que, quem colocar no lugar dele? Esse foi a grande questão. Então, aqui está um grande exemplo da luta contra-revolucionária idealista. Ou seja, não basta simplesmente falar, não basta apenas escrever, temos que a luta, temos que ter a teoria e temos que ter a prática. E um ano, não chegou a 2 anos, se eu não me engano, o Collor ele renunciou para não ser cassado. E antes dele, que aconteceu o processo de impeachment, numa entrevista à Rádio Gaúcha, o repórter perguntou ao professor Plínio o que ele achava do governo Collor. Ele respondeu o seguinte, abro aspas, em face a ele, me inscrevo no número dos perplexos, se eu não me engano, perplexos e surpreso, mas nesse sentido, ou seja, ele estava totalmente descontente com os rumos que o governo tomou. Então o professor Plínio, e na entrevista que ele fala sobre o artigo, a repercussão do artigo, a própria Folha, o repórter foi lá entrevistá-lo depois, repercutindo o artigo, ele fala que o Collor não é de direita, ele não apoiaria cegamente o Collor, etc, etc, mas que recomendava o voto porque era o mal menor. Então, quando nós vemos as pessoas defenderem cegamente o Bolsonaro, nós precisamos ter o senso crítico, nós temos que ter quem critica, nós temos que ter quem enxergue e abra os olhos, porque senão isso é a ditadura. E não que a ditadura seja errada, ela pode ser tolerável para restaurar a ordem, restabelecer a ordem. Mas uma vez que você não pode dar sua opinião, que você não pode, principalmente, querer criar uma legião aí de militantes sem nenhum ideal para defender uma pessoa, simplesmente para sem
idealismo, ser uma visão correta, isso é um grande absurdo. Então fica aí o exemplo da eleição de 1989 do professor Plínio Correia de Oliveira, quando ele defendeu não o Collor, mas sim ele mostrou quem era o Lula e aconselhou o voto no Collor para evitar o comunismo. Então nós tiramos o PT, agora nós precisamos fiscalizar, precisamos cobrar para que o governo cumpra as suas promessas de campanha e principalmente, realmente, prepare o Brasil para que ele na próxima eleição continue ou com Bolsonaro ou com outro, mas que o Brasil volte a crescer, que restaure, que comece, melhor dizendo, a restauração dos valores morais, dos valores católicos do nosso país. Eu sou Carlos Laia e esse é o canal do Laia. Se inscreva no canal, curta os vídeos, mande seu comentário.